Casa CE, da sua fundação às eleições gerais de agosto de 2017, pronta para governar Angola e os angolanos. 41 anos de humilhação e sofrimento fizeram nascer na consciência dos milhões de angolanos o espírito de patriotismo e revolta e encontraram na Casa CE a única alternativa para a sua libertação. A Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral, foi fundada em 2 de abril de 2012, respondendo ao chamamento de amplas correntes de opinião pública que apelavam à necessidade do surgimento da terceira via, abrindo-se às vontades políticas de todas as matrizes ideológicas. Solenemente anuncio a todos vós, angolanas e angolanos, que vou liderar nas eleições previstas para setembro de 2012 um amplo movimento de cidadania constituído e aberto para a participação de distintas e diversas forças políticas, entidades independentes de renome nacional e internacional e movimentos cívicos, estruturados numa convergência ampla de salvação nacional, abreviadamente denominada CASA. A declaração constitutiva foi subscrita pelas seguintes personalidades: Abel Lepalanga Chivukuvuku, Alexandre Sebastião André, Manuel Fernandes, Felé Antônio, Siconda Lulendo Alexandre e Lindo Bernardo Tito. Os primeiros dias que antecederam a realização do Congresso Constitutivo caracterizaram-se por enorme esforço de trabalho da equipa técnica integrada pelos Srs. Leonel José Gomes, Daniel Rafael Aguiar, Jorge Martins, Siconda Lulendo Alexandre, José Seul Paulino, Alberto Mwanza e Pedro Limbemba, em preparar os termos do que viriam a ser o Acordo de Princípios, Acordo Constitutivo, a sigla e a denominação. Em 21 de março, na sequência de prolongadas negociações e concertações entre as partes constitutivas e outras individualidades, com destaque para o almirante André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, Abel Lepalanga Chivukuvuku declara ao país e ao mundo, no Hotel Alvalade, em Luanda, diante de mais de 300 pessoas, à ruptura com o Partido UNITA, formação política onde militou durante 38 anos, e apresenta pela primeira vez o projeto político CASA, do qual passou a ser o seu presidente fundador. A declaração de ruptura de Abel Lepalanga Chivukuvuku, por um lado, deu início a um conjunto de atos e ações públicas, com maior destaque a montagem da máquina política em todo o país e, por outro, expôs as razões do surgimento da Casa CE. De 2 a 4 de abril de 2012, é realizado o Congresso Constitutivo que contou com 1.500 delegados vindos de todas as províncias do país e da diáspora. Para além de eleger o Conselho Deliberativo Nacional de 250 membros, elegeu também Abel Lepalanga Chivukuvuku como presidente da Casa CE e os vice-presidentes, nomeadamente Alexandre Sebastião André, Manuel Fernandes, Anatilde Freire e Lindo Bernardo Tito. Este conclave aprova um conjunto de documentos importantes para a atividade política da Casa CE, designadamente os estatutos, os 20 compromissos para a mudança e uma estratégia política que tinha como condão principal a mobilização dos cidadãos para aderirem à Casa CE, a divulgação ampla dos propósitos da Casa CE, a expansão das estruturas a todo o país, através da implantação dos secretariados provinciais e municipais e a preparação política para a participação condigna às eleições gerais de agosto de 2012. Dias depois da realização do primeiro congresso, isto é, aos 5 de abril de 2012, o presidente da Casa CE requer ao Tribunal Constitucional a anotação da sigla e denominação CASA, Convergência Ampla de Salvação de Angola, que, no entanto, o Tribunal Constitucional indefere com fundamentos de que a sigla apresentava semelhanças com a do partido CADA. Em 14 de abril de 2012, o Conselho Presidencial da Casa CE reuniu de propósito para alterar a sigla. Após amplas discussões, a deliberação foi no sentido de acrescer o sufixo CE, passando a sigla a ser Casa CE. Em 16 de abril de 2012, o presidente da Casa CE submete ao Tribunal Constitucional um novo requerimento, passando assim a adotar a sigla oficial constitucionalmente aceite como Casa CE. Nota-se também que aos 23 de abril,
Um outro requerimento assinado pelo vice-presidente da Casa CE, Alexandre Sebastião André, em aditamento, apresentou a clarificação que se impunha sobre o Estatuto. Aos 26 de abril de 2012, os juízes do Tribunal Constitucional julgam procedente o pedido de anotação da coligação Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, decisão constante do Acórdão número 166/12. Outro facto marcante de grande valia na construção dos pilares da casa foi a disponibilidade e entrega total do almirante André Gaspar Mendes de Carvalho Miau. Com efeito, e por ordem do comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, José Eduardo dos Santos, e atendendo a sua solicitação, o almirante André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, que trabalhou arduamente desde os momentos iniciais na concessão dos ideais da Casa CE, muito embora continuando a exercer as suas funções como almirante da Marinha de Guerra de Angola no ativo, passa a reforma em maio de 2012. Vós, os jovens, são a minha inspiração. Foram as vossas manifestações, o vosso sacrifício, que me fizeram abandonar as Forças Armadas e juntar-me a vós para construir uma Angola melhor. Viva a casa! E essa Angola melhor deverá ser construída com um presidente mais dinâmico, um presidente que vai às províncias e dorme nas províncias, um presidente que não tem medo do povo, um presidente com capacidade. Abel Chivucovuco! Facto permitiu concorrer às funções de vice-presidente da República de Angola. Para marcar o momento da viragem histórica de militar para a vida política ativa, aos 28 de junho, o almirante Miau realiza no Hotel Epixana a conferência de imprensa que anuncia a sua adesão formal à Casa CE e apresenta os fundamentos da razão da sua decisão. Com a marcação da data das eleições gerais para 28 de agosto de 2012, em 11 de junho do mesmo ano, a Casa CE apresenta ao Tribunal Constitucional o requerimento e o respectivo processo de candidatura às eleições gerais, cuja admissão ocorreu em 29 de junho através do Acordo número 179/12. Na rua, todos os fins de semana, todos os dias, nas escolas, em todo o sítio onde andas, com os primos, com os amigos, com os colegas, passar a mensagem: toda a gente tem que ir para casa. Chegou a hora da mudança e esse é o... Aberta a corrida eleitoral, a Casa CE rapidamente mobiliza vários apoios políticos que engrandece cada vez mais e a transforma num fenómeno ímpar na história política recente de Angola. As caminhadas para a mudança multiplicam-se em todo o país, nas aldeias, vilas e cidades, exultando e renovando como jamais no seio dos angolanos desesperados a esperança perdida há 41 anos numa mudança política positiva, pacífica, ordeira e inclusive segura, proclamada por Abel Chivucovuco. Assim, o país, com todas as suas franjas sociais, desperta-se para uma nova era. O impulso político empreendido pela Casa CE, com a aplicação de novos métodos e formas de fazer política em Angola, com base a uma aproximação mais aconchegada e íntima com o povo, apesar das graves irregularidades que puseram em causa todo o processo eleitoral. A Casa CE logrou 8 deputados na Assembleia Nacional, que mais tarde, pelo seu dinamismo, o presidente da bancada parlamentar, o almirante Miau, denominou V8, também apelidados de os legalistas. Os resultados eleitorais obtidos pela Casa CE nas eleições gerais de 28 de agosto de 2012, apesar de não corresponderem com a vontade popular, eivados que foram de irregularidades consubstanciadas na escandalosa fraude, surpreenderam a opinião pública nacional e internacional, tendo em conta as circunstâncias do seu surgimento e as características da sua composição, impulsionada apenas pela coragem de alguns cidadãos esclarecidos, galvanizados pelo espírito patriótico e conscientes da missão a cumprir no seu tempo, como é a libertação de milhões de angolanos. Esse esforço glorioso dos patriotas atrás citados, que do nada criaram uma força política e que em apenas 4 meses de existência estremeceu Angola e o mundo pela positiva, foi determinante para transpor obstáculos encontrados nos caminhos a empreender
para a libertação total dos angolanos prisioneiros do jugo ditatorial de um regime absolutista que sustenta a letra inicial de MPLA. Para reanimar e moldar a Casa CE aos desafios que se impunham, o presidente Abel Chivukuvuku, nos dias 2 e 3 de abril de 2013, ouvido o seu Conselho Presidencial e com a anuência do Conselho Deliberativo Nacional, convocou o primeiro Congresso Extraordinário que aprovou a estratégia política assente em 4 pilares, nomeadamente crescimento, transformação, consolidação e afirmação. Na previsão das eleições gerais de 2017, lançou-se a vertente da preparação, que gera o GAT, Gabinete Técnico Eleitoral, posteriormente viria a evoluir para a COGES, Coordenação Geral da Campanha Eleitoral, coordenada pelo Almirante Miau, estrutura responsável para lançar as estratégias, programas e projetos vocacionados à vitória da Casa CE em 2017. É esta estratégia que, no contexto atual, guia a atividade da Casa CE até a realização das eleições gerais em 23 de agosto de 2017 e depois. No cumprimento de uma obrigação estatutária, a Casa CE realizou o seu segundo Congresso Ordinário nos dias 6 e 7 de setembro de 2016, nas dependências do Hotel de Convenções de Talatona, em Luanda, que contou com a presença de cerca de 908 delegados e cerca de 200 de convidados, dentre nacionais e estrangeiros. Um vasto programa foi submetido e cumprido, com destaque para a eleição legitimação sublime do seu presidente, Dr. Abel Epalanga Chivukuvuku, eleito com 646 votos, prefazendo 92%, como timoneiro incontestável pela sua implicação e feitos marcantes em prol da Casa e de Angola. Convergência ampla salvação da Angola. Termo de posse. Aos 7 dias do mês de setembro de 2016, pelas 15 horas, no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, foi eleito pelo segundo Congresso Ordinário da Casa CE o Sr. Abel Epalanga Chivukuvuku para o cargo de Presidente da Convergência Ampla Salvação de Angola. Na qualidade de Presidente do segundo Congresso Ordinário da Casa CE, eu, Domingos Inácio Francisco Vieira, procedi ao devido empossamento, tendo o Presidente eleito prestado o seguinte juramento. Eu, Abel Epalanga Chivukuvuku, por vosso leito, palavra livre minha honra, a causa da Casa CE, a pátria angolana, respeitar e fazer cumprir a Constituição da República de Angola, as leis e o Estatuto da Convergência Ampla Salvação de Angola juntos. José Bessa Carlos Pinho obteve 53 votos e João Chuiovila Calupeteca 6. De 4 a vice-presidentes da Casa CE, passou para 6, nomeadamente André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, Manuel Fernandes, Lindo Bernardo Tito, Alexandre Sebastião André, Cezinanda de Kerlan Xavier e William Afonso Toné. Teve lugar igualmente a tomada de posse do Conselho Deliberativo Nacional, a revisão e a atualização dos estatutos, a elaboração das linhas de força para a estratégia eleitoral,
a sublinhar os 10 pilares como esteio ao programa de governação, a adoção de estratégia de cooperação com os demais partidos da oposição para o controle, fiscalização e defesa do voto e a deliberação sobre o culminar do processo de transformação da Casa CE a partido político. Os delegados ao 2º Congresso Ordinário da Casa CE, ao avaliarem o ambiente político nacional, constataram que o processo de implementação plena do Estado Democrático está bloqueado, com tendência regressiva ao autoritarismo. Porquanto o grupo político que governa Angola há mais de 41 anos, para manter o poder político, pretende instalar um estado de temor, usando os órgãos de defesa e segurança contra os pacatos e indefesos cidadãos. Considerando que não há eleições livres e justas, sem uma administração pública republicana, participativa, apartidária e sem uma comunicação social pública, isenta, imparcial e plural, tendo reafirmado a sua condenação à violação da Constituição da República pelo titular ao Poder Executivo, ao atribuir a realização dos atos de registro eleitoral aos órgãos da administração pública central e local do Estado, contrariando o preceituado no artigo 107 da Constituição. Respeitando o estabelecido no número 3 do artigo 3º dos Estatutos da Casa CE, aprovados pelo 1º Congresso Extraordinário, realizado em 2013, da Lei dos Partidos Políticos, dos Acordos Constitutivos da Casa CE, das deliberações do Conselho Deliberativo Nacional e das resoluções saídas dos congressos da maioria dos partidos constitutivos da Casa CE, o 2º Congresso Ordinário deliberou soberanamente pela transformação da coligação Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, em partido político, Casa, Convergência Ampla de Salvação de Angola, orientando os órgãos executivos a passarem à fase de execução desta soberana decisão. Com efeito, aos 20 de outubro de 2016, os companheiros Abel Chivuco-Vuco, William Afonso Toné e Alexandre Sebastião André depositaram no Tribunal Constitucional o respectivo dossiê visando a almejada transformação que viria a ser indeferida pelo Tribunal Constitucional 3 meses depois, mais precisamente aos 23 de janeiro de 2017, alegadamente por insuficiências e irregularidades fundadas num documento síntese que reflete a negação para a transformação dos 3 entre os 4 partidos coligados, nomeadamente o PADA, o PNSA e PPA, emitida, segundo alega o Tribunal Constitucional, através de cartas separadas enviadas no decurso do mês de novembro de 2016, em datas diferentes e assinadas pelos respectivos presidentes, tendo declarado que não pretendem a sua extinção como partido político e, consequentemente, negam a sua fusão com outros partidos para a transformação da coligação Casa CE em partido político, pressupostos indispensáveis para a aceitação por parte do Tribunal Constitucional. Contudo, além de não ter sido possível apurar a veracidade das alegações do Tribunal Constitucional, fez espécie o facto de, em todo este tempo, o Tribunal Constitucional nunca se ter pronunciado nem advertido a parte proponente sobre tais irregularidades e surgimento das alegadas cartas. O acórdão foi transmitido sob a impulsão do presidente Abel Chivuco-Vuco ao instar o Tribunal Constitucional para a resposta, uma vez se ter ultrapassado os prazos previstos na lei. Verdade, porém, no meio de todo este processo houve má-fé do Tribunal Constitucional e ficou muito por se esclarecer. No quadro da estratégia eleitoral, o 2º Congresso Ordinário adotou também o documento intitulado Por um Futuro Seguro e Feliz para Todos, Estrutura e Visão Governativa, no qual, de entre outros, figura a linha A, prioridade total, a preservação da paz, da unidade nacional e da integridade territorial, a garantia da estabilidade assente na legalidade, no bem-estar do cidadão, na justiça social, no respeito à dignidade da pessoa humana e sustentada por instituições públicas legítimas, fortes e funcionais e por processos políticos legítimos, justos, sérios e transparentes. Reforma constitucional
para a adoção efetiva de um modelo de Estado unitário e politicamente descentralizado, um sistema político desconcentrado e baseado numa forte separação de poderes interdependentes, institucionalização da eleição por sufrágio direto e pessoal do Presidente da República, a implementação das normas constitucionais sobre o poder local, solução do problema de Cabinda por via do diálogo e da reforma constitucional em que se reconhece à Cabinda um estatuto de autonomia regional no âmbito do Estado angolano e a atualização da letra do hino nacional, mantendo a melodia. A questão da similitude dos símbolos partidários com os símbolos nacionais foi passada em revista e relançado o debate. Os delegados tomaram conhecimento do documento intitulado Propostas da Casa CE para a Saída da Crise. Na mesma ocasião, um veemente apelo foi lançado aos angolanos para se registarem em massa com vista aos desafios do voto eleitoral para a mudança em 2017. Na sequência do Congresso, aos 8 de setembro, sem mais delongas, foi convocada a primeira reunião do Conselho Deliberativo Nacional, saída do segundo Congresso Ordinário, com 453 membros, dos 470 efetivos e 15 suplentes. Foi constituído o Conselho Presidencial, composto por 29 membros efetivos e 8 suplentes, e o Conselho Executivo Nacional, que engloba até os secretários executivos provinciais, e eleita a Comissão de Disciplina e Auditoria, composta por 11 membros, coordenada pelo companheiro Quipipa Dias. De 2 de abril de 2012 ao presente 2017, o esforço de cada militante, cada simpatizante ou membro, foi prolixo e profícuo, que permitiu à Casa CE crescer de forma surpreendente, com os factos marcadamente transcendentais vincados com as deslocações ao Kwanza Sul, Kafunfu, Namibe, Willa, Cunene, Benguela, Bié e outras províncias, onde os próprios dirigentes do MPLA juravam a pé juntos tratarem-se de regiões tradicionalmente conquistadas, totalmente controladas e consolidadas. Mas o acolhimento das populações, conforme atestam as imagens, tão logo fez desmentir a propaganda falaciosa e maliciosa do MPLA. O povo angolano, cansado, farto de vegetar entre a miséria e a pobreza e a ser permanentemente humilhado, adotou o jovem e carismático Abel Chivuco-Vuco como salvador e encheu-se de coragem contra a máquina repressiva de há 41 anos e diz: basta. Como apogeu da grandeza e enraizamento de uma organização política que não para de crescer e surpreender, predominantemente sustentada por quadros jovens, enérgicos e perspicazes, enquadrados na JPA, Juventude Patriótica de Angola, e as valorosas mulheres da MPA, Mulheres Patrióticas de Angola, apesar de ainda criança, a Casa CE reivindica potencialmente a legitimidade de substituir o MPLA para governar Angola de forma inclusiva e responsável, contando com todos os angolanos já em agosto de 2017, e levar Abel Chivuco-Vuco, a presidente de Angola, para tomar as rédeas dos destinos do povo, por formas a inserir Angola, hoje desacreditada, porque adulterada e violada pelos atuais governantes, nos lugares cimeiros e de dignidade, no concerto das nações africanas e do mundo. Nas vésperas das eleições gerais de agosto, e conforme recomendam os estatutos da Casa CE, realizou-se aos 12 de maio de 2017 a segunda reunião do Conselho Deliberativo Nacional para deferir a candidatura da Casa CE às eleições gerais de agosto. Logo no final, uma delegação encabeçada pela vice-presidente Cezinanda Xavier, mandatária das listas a deputados, deslocou-se ao Tribunal Constitucional, acompanhada por Leonel Gomes, Lindo Bernardo Tito e Alexandre Sebastião André, onde depositaram os arquivos contendo todo o processo de candidaturas que viriam a ser validadas a 1 de junho de 2017, coincidentemente Dia Internacional da Criança. Por formas a potenciar e valorizar seus quadros para melhor produzirem, e ciente da importância do papel que a comunidade internacional joga no processo de mudança das sociedades, a Casa CE trabalhou arduamente na arena diplomática, granjeando simpatia e crédito, inclusive no que toca à formação de quadros, mercê dos contactos diplomáticos a nível das embaixadas em Angola e representações internacionais da Casa CE. Tudo isso se explica
pela acutilância empreendida pelo Secretariado para as Relações Exteriores, na pessoa do secretário Evaristo da Luz, que se tem desdobrado em contactos tanto a nível nacional como além fronteiras. A Casa CE hoje está cada vez mais forte. É um facto indubitável, o que atrai todos os inimigos da paz e do progresso contra ela. Mas, valendo-se de uma das suas divisas, unidade na diversidade, mercê dos programas 15-15 na profundidade das províncias e 7-7 nos bairros e centralidades de Luanda, amplamente divulgados pelas redes sociais e contornando os obstáculos dos meios de comunicação públicos, o movimento TPA e a Rádio Nacional de Angola, enraizou-se até no mais recôndito da Angola profunda, arrastando consigo multidões que, mais do que nunca, estão dispostos a se sacrificar para mudar o curso da história de Angola. Em abril de 2014, a quando da visita a Cafunfo, o presidente Abel Chivucovuco lança o mote e propalou ao mundo como grande desafio para 2017 o slogan, desta vez, mudança. 2017 combinado! Durante os 5 anos, as digressões do presidente, acompanhado de membros da direção, mais propriamente do Conselho Presidencial, da MPA e da JPA, e inseparavelmente de sua esposa Maria Vitória Chivucovuco, foram enriquecidas de inovações e da forma contínua de fazer política e a sua aproximação aconchegada com o povo. A conversa no quintal foi uma dessas memoráveis inovações, iniciada no Kwanza Sul, nos municípios do Ebe e Mucende. O diálogo com o cidadão nos 7-7 em Luanda e as tendas para a mudança. A fogueira do militante foi inaugurada com brio, a quando da retumbante visita à província do Bengo, mais propriamente ao município do célebre Nito Alves, Quibás, tendo-se repetido a honrosa experiência agora nas estrondosas deslocações a Uís, Bengala, Kwanza Sul, Malange, Mochico, Lunda Sul e Lunda Norte. Pelo meio, palestras e reuniões de concertação militante e das estruturas marcaram o consulado do presidente candidato na mudança, Abel Chivucovuco. Na afirmação do slogan, lá onde está um militante da Casa CE, está um servidor do povo, em cada canto, cada rua, cada aldeia, o cidadão se identifica com a Casa CE e cada criança, nas brincadeiras em casa ou na rua, evoca o nome de Abel Chivucovuco. Lá onde não há uma evidência de estrutura da nossa presença, está um núcleo para confirmar o voto seguro. É com isso que Abel Chivucovuco fez-se conhecer, está aceito e é acarinhado e respeitado pela maioria dos angolanos de todas as franjas sociais, etárias, sensibilidades culturais e religiosas angolanas, incluindo no seio do próprio MPLA, sobretudo da geração nova geração. Ou seja, daqueles que não só consideram a mudança de regime um imperativo, como é inadiável e imprescindível agora em 2017, mas encontram igualmente em Chivucovuco a escolha certa para a transição que, não obstante sequer, pacífica, positiva, ordeira, inclusiva e segura. Quem não conhece o teu sofrimento não pode resolver o teu problema. Ganga presente, Casa CE pronta para a governação responsável de Angola a partir de agosto de 2017. Casa pra morar e vibrar. Angola é nossa terra, Angola é nossa fortuna. A nossa casa pra morar e vibrar. Casa CE, Casa CE, Casa CE. Vem pra casa morar. Casa CE, Casa CE, Casa CE. Vem pra casa vibrar. A mãe angue tua pandula nonjo ye tu lochi solo wingi wosi panduri. Bayoboka.